Olá, seja muito bem-vindo a mais um bloco sobre dano moral e mero aborrecimento nas relações de consumo. Como você já sabe, eu sou o professor Palomares e esse aqui é um projeto em parceria com a LAC Concursos. Seja muito bem-vindo aí em mais uma oportunidade de conhecer o direito do consumidor, mais precisamente o dano moral e o mero aborrecimento. Nós já trabalhamos aí em blocos passados, em módulos passados, a questão da evolução histórica do direito do consumidor, aprendemos que é um direito fundamental, aprendemos que está contido lá como cláusula pétrea na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 32. Nós aprendemos também que é um princípio de direito econômico, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Descobrimos também aqui, em um dos nossos módulos já lecionados, que o direito do consumidor é uma matéria, é uma norma de ordem pública, de interesse social. E aí nós partimos para a responsabilidade civil. Aprendemos toda a teoria clássica da responsabilidade civil, nós já aprendemos elementos da responsabilidade civil, espécies de responsabilidade civil, a conduta do agente causador do dano e as suas espécies também, como culpa em eligendo, culpa em vigilando, culpa em custodiando, né? Nós aprendemos também tanto dos elementos da responsabilidade civil, como ação ou omissão voluntária, a culpa, o nexo causal e o dano, todos esses elementos. Aprendemos a diferenciar o que é a culpa, o que é a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. E agora nós vamos adentrar nos danos, né? Nós vamos começar a falar sobre espécies de danos que são inerentes também às relações de consumo. Então vamos lá? Conto com você, hein? Conto com você aí para também nos seguir lá no Instagram, através do @professor Palomares e também @LACConcursos, né? Deixa aquele like, aquele coraçãozinho maroto para a gente sempre estar aí antenado com você. Nós temos, então, aqui partindo para a nossa aula, a questão da responsabilidade civil, as espécies de danos. Então, eu dividi essas aulas aqui da seguinte maneira. Nós vamos diferenciar a espécie dos danos materiais e a espécie dos danos imateriais. Eu sei que você não está acostumado com essa nomenclatura, dano imaterial, mas o professor Palomares segue a corrente doutrinária de que a nomenclatura extrapatrimonial ou até mesmo dano moral, lato sensu, para todas as espécies de danos imateriais, acaba soando um pouco não correto, vamos dizer assim. Por quê, professor? Porque toda vez que existe um dano imaterial, vai haver, evidentemente, a supressão de um patrimônio de sua personalidade, que é o que nós vamos discorrer aí nos próximos blocos. Hoje, nós vamos trabalhar o módulo dano, espécie de dano, mais as espécies materiais que são aplicáveis também no Código de Defesa do Consumidor, assim como na legislação civil corriqueira. Então, a primeira noção que nós temos aqui são os titulares da ação de ressarcimento por dano material, né? Nós falamos para o dano material ressarcimento ou reembolso e para danos imateriais nós falamos em indenização, tá? Então, tecnicamente falando, há uma diferença: ressarcimento ou reembolso para dano material e indenização para danos imateriais. Então, partindo dessa premissa, nós temos aqui que o lesado e os dependentes econômicos é que serão os titulares da ação de ressarcimento por danos materiais. Eu não posso pleitear direito alheio. Então, eu tenho aqui, quem são esses? A vítima da lesão pessoal ou patrimonial e tenho que ele vai ter o direito de pleitear a indenização. Essa vai ser a regra do ordenamento jurídico, evidentemente também será a regra aí das relações de consumo. Então, eu tenho aqui, quem tem o legítimo interesse para pleitear a indenização, a pessoa que detinha a posse do veículo sinistrado, independentemente do título de propriedade. Olha só que bacana, é um entendimento que nós temos do STJ, simplificando aí, lá da terceira turma, simplificando aí para você que está nos assistindo, que é a questão do lesado e os dependentes econômicos poderem aí pleitear ações indenizatórias ou reparatórias. Eu não preciso ser proprietário de um veículo para poder ter legitimidade ativa para pleitear eventuais perdas e danos materiais num acidente de imóvel. Eu posso ser apenas o possuidor.
Tá? Que fique bem claro que esse é o entendimento do nosso Tribunal Superior, que é o STJ, lá pela sua terceira turma, no RESP 5.130 de São Paulo. Então, para o STJ, não vai haver a distinção entre proprietário e possuidor, conforme o artigo 186. Lembra lá do artigo 186 que a gente já estudou? O artigo 186 ele fala ação ou omissão do agente. Ação ou omissão. Ele não fala se a ação ou omissão é do proprietário, se a ação ou omissão é do possuidor, se a ação ou omissão é de um terceiro. Ele só fala ação e omissão. E essa ação ou omissão, ela pode ser por culpa ou ela pode ser sem culpa, se a gente acumular lá com o artigo 927 seguintes do Código Civil. Tudo bem? Então, partindo dessa premissa, vamos então para a nossa primeira espécie de dano material. Então, a gente tem aqui na tela que a primeira espécie de dano é o dano emergente, né? E aí eu trago aqui para vocês um pensamento da nossa saudosa professora Maria Helena Diniz, que diz o seguinte: consiste num déficit real e efetivo do patrimônio do lesado, isto é, uma concreta diminuição em sua fortuna, seja porque depreciou o ativo ou até mesmo porque aumentou o passivo. E, sendo assim, pois imprescindível que a vítima tenha efetivamente experimentado um real prejuízo. Vamos explicar então o que é que a saudosa professora Maria Helena Diniz quis dizer para nós com este ensinamento. Vou dar um exemplo bem interessante. Dano emergente é autoexplicativo. Ele emerge, ele nasce no momento que acontece o fato ou ato jurídico. Então, aconteceu um acidente de veículo, independentemente de ser de consumo, aconteceu um acidente. Pum, bateu o carro. Antes de eu achar quem foi o culpado, quem não foi o culpado, perceba, houve o quê? Um dano no momento que aconteceu o acidente, emergiu ali. O carro bateu e arrebentou o para-choque. Caiu o para-choque, destruiu o para-choque. Este é o dano, tá? Este é o dano. Ele acontece no momento que acontece a situação fatídica. Esse é o dano emergente, tá? Ele emerge ali, ele nasce ali daquela reação entre as pessoas, tá ok? Daquele fato jurídico, daquele ato jurídico. Então, aconteceu, nasceu o dano. E aí a professora muito bem explica que pode ser esse dano emergente um aumento do passivo ou uma diminuição do ativo, tá? Então, toda vez que houver decorrente de ato de outrem, um aumento no seu passivo ou uma diminuição no seu ativo, você vai ter dano. Então, aumento no passivo, um aumento de dívida, está aumentando sua dívida. Uma diminuição do seu ativo, o acidente de veículo, tá? Então, diminuiu os seus ativos. Então, você vai ter aí, evidentemente, o dano na modalidade emergente, tá? É o que Maria Helena Diniz nos diz, e o artigo 402 a 405 é que vai nos trazer aí as regras, evidente, de danos na modalidade emergente. Já os lucros cessantes, eles também são modalidades de danos materiais, então não confundam lucros cessantes com danos imateriais ou extrapatrimoniais. Lucros cessantes fazem parte dos danos materiais, ok? Então, nós temos lá, também chamado de dano negativo ou lucro frustrado, que vai consistir na perda do ganho esperável. Então, olha só, eu não tenho um aumento no passivo e uma diminuição do ativo. Eu tenho uma frustração de um lucro esperável, um lucro certo, um lucro certo, mas que não aconteceu decorrente da atitude de outrem, tá? Então eu tenho lá, na frustração de expectativa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir aí essa videoaula do nosso querido, do nosso professor Palomares, aqui da Lá Concursos. Esse vídeo ele desenvolve matemática muito interessante relativa ao direito do consumidor. E olha só, vem comigo, você quer assistir esse vídeo 100%, é só você clicar no link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e nós temos um curso Direito do Consumidor com o professor Palomares. O investimento é de apenas R$50 e o prazo de acesso são 60 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Ah, tem mais uma coisa.
coisa, você quer o material de apoio do professor? Então clica aqui embaixo que você consegue fazer o download gratuitamente no nosso site. Ok, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.